Imagine que eu estou com você numa reunião familiar ou então no ambiente de trabalho, a gente está conversando no cafezinho, nós somos dois profissionais razoavelmente bem encaminhados na carreira tal, e eu quero demonstrar para você que eu tenho um conhecimento bem importante, bem interessante, que eu descobri uma fórmula que eu posso compartilhar contigo. Eu já entrei nessa fórmula, já participo desse grupo de investimentos há uns 6 meses e eu estou tendo resultados bons, eu estou vendo as pessoas tendo resultados bons, mas o nosso resultado é comum, o resultado de quem está há mais tempo conosco, inclusive o diretor desse grupo de investimentos, é espetacular, o cara realmente tem jatos, tem fazendas, tem um patrimônio lá incrível, é uma pessoa com uma energia que você não acredita, que é realmente uma pessoa assim muito alto astral, inteligentíssimo, se veste super bem, os eventos são de alto nível, eu não te convidaria para uma coisa para uma coisa de baixo nível, né? Só para eventos de alto nível. E eu tenho realmente essa excelente boa nova para te contar, uma maneira segura, com gente conhecida, com gente de bem, com pessoas esclarecidas, com empresários, com artistas. Eu tenho este grupo e eu quero te apresentar porque você realmente é meu amigo, ou é meu colega, ou tem perfil, enfim. E se você vier participar desse grupo, eu vou ficar muito bem lá também. E o resultado que você tiver, uma parte também vai ser destinada para mim, enfim. É uma situação muito boa, muito, muito, muito boa. Você pode participar da próxima reunião com os investidores que vai acontecer na próxima semana. That's all right. That's all right. Tudo bem até aqui? Esse discurso básico, assim, pode ter chamado tua atenção. E se de fato a gente estivesse numa reunião familiar, numa reunião de trabalho, com colegas de trabalho, a gente estaria com as nossas defesas intelectuais assim baixas, né? Porque a gente está falando com uma pessoa que a gente conhece, que a gente confia, né? Eventualmente que é o nosso amigo ali do nosso convívio, eventualmente um parente, né? E o que acontece é que eu não te falei, mas essa reunião para que eu vou te chamar é uma reunião, por exemplo, com esse investidor aqui, com esse influencer, que perdeu 30 milhões na bolsa na última quinta-feira. Essa notícia aqui é da última quinta-feira. E ele perdeu lá 30 milhões de reais na bolsa e teve mais ou menos umas 200 pessoas que foram prejudicadas pela sua operação trader, né? Salas, estabelecido, agência de marketing, mostrava lá, olha, meus resultados aqui todo dia tal, e perdeu e sumiu, desapareceu. Ou então você podia ser convidado, quem sabe, né, investir num negócio que tá o Zico, que tem vários artistas tal, né? Esse daqui, o prejuízo estimado aproximadamente é de 170 milhões. Essas são duas de notícias, uma da quinta-feira passada, uma de hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019, e essas são duas notícias daquelas que a gente sempre ouve, as pirâmides financeiras. Todo mundo fala, mas cair em pirâmide financeira é coisa, né, que, poxa, ninguém mais se envolve com isso, mas a história começa mais ou menos como eu comecei para você. Quem sabe antes desse vídeo aqui começar, teve algum anúncio de uma casa de research, de uma desses gurus, né? Tipo Betina, esses caras assim, que são milionários, que mostram seus investimentos e atraem milhões e milhões de pessoas atrás dele. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes e o que mais tem é gente para cair na história, em histórias como essa que eu te falei aqui no começo desse vídeo, né? Pessoas amigáveis que se envolveram com pirâmide financeira e nem desconfiam, né? Ou desconfiam, mas querem ser um dos primeiros para tirar o seu resultado o mais rápido possível. Ou então você pode ser assediado, né, por um desses gurus financeiros, ou então por um teólogo da libertação, um desses religiosos que prometem que Deus vai te abençoar, e isso vai ser uma demonstração de que Deus te ama, né? Mas para isso você precisa contribuir com mais do que tudo do que você tiver. Então, esses acontecimentos, eles são
permanentes. É inacreditável que em pleno século XX, a gente tenha, século XXI, a gente tenha essas situações continuando a acontecer. Eu me lembro, na década de 80 ainda, eu era bem pequenininho, criancinha, e eu me lembro dos meus pais sendo assediados por pessoas assim, prometendo as mesmas coisas que hoje se promete, né? A mudança de vida, um enriquecimento, uma situação exclusiva, uma fórmula que ninguém tem. E meus pais, né, ressabiados, eu não entendia muito disso à época, talvez eu vim entender isso melhor ainda, já na fase bem mais adulta, madura, né? E continua existindo. Por quê? Porque as pessoas entram nas pirâmides por 3 motivos e a gente precisa continuar discutindo isso. As pessoas são exploradas por 3 motivos e a gente precisa continuar discutindo isso. O primeiro motivo que você precisa entender é porque as pessoas acreditam e querem enriquecimento fácil, rápido. E isso é uma coisa que não existe, né? Ou você é uma pessoa que inventa algo novo e as pessoas dão valor para o que você inventou e aí você pode vender e ganhar dinheiro, ou então você não vai enriquecer rapidamente, de maneira lícita, rapidamente e facilmente. Não vai. Não vai acontecer, né? O enriquecimento, ele é produzido na economia, e ele é produzido na economia por atividades empresariais, basicamente, né? A gente não conhece nenhuma pessoa que ficou rico sendo funcionário e a gente não conhece nenhuma pessoa que ficou rico porque se envolveu lá em um grupo de investimentos e aí a pessoa ficou rico da noite para o dia. Não existe isso de maneira lícita. De maneira lícita isso não existe. Mas as pessoas continuam acreditando que é possível fazer. E aí elas acreditam nisso porque ou elas são muito pobres. E aí, puxa vida, quando você é pobre, você quer mudar a tua vida de todo jeito. Ou às vezes é porque elas foram assediadas, digamos assim, pela sociedade de consumo e não conseguem saber viver bem em sociedade de consumo, né? Aquele sentimento de falta de saciez, que é normal na sociedade de consumo, porque todas as vezes que você compra um celular, já tem o próximo melhor, você tem o carro, mas o seu carro já está ficando velho, você tem, né? Todas as vezes que isso é verdade, significa que você não está saciado, né? Você não tem todas as suas necessidades sociais atendidas e muitas vezes enriquecer parece ser a solução para a sua vida, né? Então esse é um problema. O segundo problema é porque as pessoas não entendem a probabilidade, né? As pessoas não entendem que probabilidade é uma coisa de ciências exatas, né? Quer dizer, se você tem uma probabilidade muito baixa de algo acontecer, é porque não vai acontecer. Eu até tenho aqui, né, a probabilidade de uma pessoa ganhar na Mega Sena, né? E eu só fiz questão de colocar aqui, eu estou no site da Caixa Econômica, né? A chance de uma pessoa com 4,50 ganhar, né, acertar os 6 números da Mega Sena é de 1 para 50 milhões. Mas qual que é o raciocínio do leigo? O raciocínio do leigo é assim, mas tem esse 1, né? E pode ser eu. E essa falta de inteligência probabilística, vamos dizer assim, né? A probabilidade não é uma coisa fácil para ser interpretada por nós, ela vem muito associada à crença no sobrenatural, né? A crença a fé, vamos falar assim, a fé de maneira geral. A fé é boa, né? É o que nos mantém. Se eu não tivesse fé, talvez eu estaria deprimido e aí eu não sairia da cama, mas não necessariamente fé no sobrenatural, né? Eu acredito que eu não vou morrer em breve, então eu continuo fazendo as minhas coisas levando em consideração que eu não vou morrer. Mas é só uma crença, porque vai que eu acredito que eu vou morrer, aí eu vou ficar só em casa, é a tal da depressão. Então a fé é importante para nós, mas a fé também pode colocar a pessoa numa situação muito ruim, porque nessas pirâmides financeiras, ou nesses teólogos da libertação, da prosperidade, assim, essas coisas, você tem uma situação difícil, né? Porque se a pessoa fala assim, mas será? O será já não é uma demonstração de fé. E aí pode não dar certo porque você vacilou. Então você tem que acreditar, mas acreditar piamente, né? Acreditar de olho vendado ali, acreditar de olho fechado, porque a possibilidade de a probabilidade não dar certo, não se concretizar, de você ser aquele ela só dá por você ter fé. Né? Então você fica numa situação que não tem como sair, né? Olha, se eu não estou num negócio que não está dando certo, é porque eu não estou tendo fé suficiente. Então eu preciso ter mais fé, porque aí eu vou ter sucesso, né? Então, sabe, é uma roda
a roda de quem joga com a fé é uma roda que você não sai do lugar. Então essas reuniões de pirâmide financeira, elas normalmente lidam com isso, né? Elas trazem algo para você acreditar e criam elementos para você depois levar para o seu dia a dia e continuar se auto-aquecendo naquela fé em algo que não vai acontecer. E o terceiro elemento, né, fundamental assim, para as pessoas continuarem se envolvendo e não terem alternativas na hora de uma conversa com uma pessoa assediando lá no trabalho, em casa, na igreja, assediando para participar de uma pirâmide financeira, é a incapacidade de perceber isso, né? E às vezes isso vem por uma deficiência intelectual. E essa deficiência intelectual, ela vem, na maioria das vezes, eu posso dizer no caso brasileiro, 99,9% das vezes, por uma instrução educacional fraca, frágil. E aí eu quero até dizer assim, né? O ensino fundamental e médio de colégios particulares, dos melhores colégios, ele é ruim no caso brasileiro. Então essa é uma notícia péssima para quem estuda em colégio público ainda, né? Para quem estudou em colégio público é pior ainda. Mas para os colégios particulares é horrível a educação. Você vê, né, que na América Latina a gente tem prêmio Nobel no Chile, tem prêmio Nobel na Argentina, mas você não tem prêmio Nobel no Brasil. E nem vai ter, né? Porque as pessoas que são com mais poder aquisitivo no Brasil, né, as pessoas mais ricas, elas não são primor intelectual, né? Você, na realidade, tem uma das características do brasileiro é isso, né? As pessoas com mais dinheiro, elas são realmente tão ou mais ignorantes, aí aqui é ignorância de ignorar, tá? Diversos assuntos, assim, assuntos corriqueiros, como, por exemplo, pirâmides, né? Então, essas três condições, a crença no sobrenatural, né? A falta de compreensão sobre probabilidades, a vontade de enriquecer rapidamente e facilmente, e essas lacunas intelectuais, né? Pessoas mal formadas no ensino fundamental, médio, na faculdade, em especializações. Eu conheço pessoas que têm lá, se você olhar no papel, a formação é a melhor possível, mas são pessoas incapazes de pensar, né? Elas têm um monte de modelos, elas terminaram lá a especialização em administração, os MBAs, com uma série de templates, de modelos, de planilhas, mas elas não conseguem ver um palmo na frente do nariz quando você fala de assuntos minimamente mais complexos, né? A nossa realidade social é uma realidade de desigualdade, racismo. A gente ainda tem que conviver com uma herança da escravidão que não foi tratada pelo Brasil ainda há muito tempo, muitos anos, né? O Brasil viveu sob essa chaga da escravidão, da escravização de outras pessoas. A gente tem a desigualdade, como eu já disse, tem a ditadura. Você teve uma série de problemas no passado e a gente, no momento, vive problemas que a gente vai empurrar para baixo do tapete no futuro. Então, o que acontece? Isso tem um subproduto, né? O subproduto é que vai para baixo do tapete e não vai para a mesa de estudo. E eu estou falando dos ricos, tá? Não estou falando dos pobres, não. Não vai para a mesa de estudo as realidades, os mais ricos, né? Os mais ricos. Não vai para a mesa de estudo as realidades importantes, digamos assim, de como viver. Aí as pessoas perguntam por que a gente não aprende sociologia, filosofia, por que a gente não aprende fundamentos de finanças, né, do convívio social, enfim, etiqueta. Por que a gente não aprende essas coisas na escola? Porque a escola ela é impedida de tratar desses assuntos, porque essa realidade brasileira é sombria, né? Ela é muito sombria. E aí, claro, as pessoas que são, às vezes, até formadas, elas são mal formadas, né? Porque elas ficam incapazes de observar, de ter um pensamento crítico. Elas se tornam até chatas, críticas, cri-cri, mas não pensamento crítico, né? Não na capacidade de entender os fatos da vida e entender as consequências que aqueles fatos podem trazer. Então, esses três elementos, eles contribuem fundamentalmente para que as conversas do começo desse vídeo, elas sejam entendidas como oportunidades mesmo. As pessoas arregalam os olhos, elas querem, elas se envolvem, elas se engajam. As pessoas gostam de contar que elas descobriram algo que ninguém mais sabe. E esse algo que ninguém mais sabe vai fazê-las ficar milionária. O que não vai acontecer. No mercado, ninguém fica milionário no mercado financeiro por causa do mercado financeiro. Você vai ficar milionário se você fizer atividades de coisas que as pessoas queiram comprar de você, serviços, produtos que elas queiram adquirir de você, e te sobre mais dinheiro do que você gaste
né? Você ganhe mais do que você gasta e aí te sobre dinheiro e esse dinheiro você aplique. É assim que se muda de patamar do ponto de vista financeiro, né? Quem ganha dinheiro no mercado financeiro são os bancos. Os bancos ganham dinheiro no mercado financeiro, né? As corretoras e a bolsa de valor ganham dinheiro no mercado não financeiro, né? No mercado não de venda de dinheiro, né? Elas ganham, mas como? Com comissões, comissão, emolumentos, taxas, não é com a comprar barato e vender alto. Isso não existe, né? Essa administração da poupança, a gente tem os Estados Unidos, que é o maior exemplo de todos os tempos, sei lá, quase 70% da população investe em bolsa de valor, mas é o quê? Você vai comprando ações de empresas com o que te sobra de dinheiro da tua vida normal, do teu emprego, da tua empresa, para lá no futuro você ter um tanto de dinheiro acumulado que as empresas onde você aplicou fiquem te pagando dividendos, né? Essa que é a ideia. Isso de você comprar uma empresa muito barata e ela tá milhões de vezes mais caras em curto espaço de tempo e acertando na mosca, isso é falso, isso não existe. E como o mercado brasileiro é muito volátil, não vai faltar empresa que você vai poder apontar e dizer, olha, ela cresceu 500% nos últimos 2 anos, mas é sempre para trás, porque o para frente ninguém sabe. É muito volátil, muito volátil o caso brasileiro. Então essas pirâmides que continuam acontecendo e as pessoas sendo arregimentadas, né, por pirâmide financeira, por teólogos da prosperidade, por gurus, isso acontece por esses 3 elementos que eu trouxe aqui nesse vídeo. Eu espero que você não se submeta a esse tipo de evento. Tudo bem? Bom, se você discorda de mim, coloca aqui embaixo nos comentários, pode me detonar, não tem problema. Só não vai me xingar, que não precisa me xingar, mas pode discordar de mim sem problema nenhum, argumenta aí. Dá um gostei ou dá o desgostei, não tem problema. Eu tô fazendo uma curadoria bem interessante de assuntos informacionais lá no meu Instagram, então vale a pena você me seguir lá, rodrigo.bastos.monteiro, muito interessante. E aí nos stories a gente já brinca, tem coisas provocativas, tem coisas interessantes, vale a pena. Então o feed do Instagram tá bem informacional e os stories já mais divertidos, eu te convido a participar lá, tá bom? Tudo de bom, um grande abraço, tchau.